Bom, vamos começar com a primeira norma, a NR10. A NR10 é uma norma regulamentadora que visa a segurança nas instalações elétricas de baixa tensão. Baixa tensão é até 1000 volts em corrente alternada. Bem, ela visa a segurança dos eletricistas em residências, em fábricas, em qualquer lugar onde tenha baixa tensão, ela vai estar lá para garantir uma segurança. E lá tem, por exemplo, grau de proteção de uma luva, de vários outros dispositivos eletrônicos, elétricos, para um melhor trabalho com a energia. Tudo bem? Uma outra norma regulamentadora que nós estaremos usando para ver o nosso chuveiro elétrico é a NBR 5410. A NBR 5410, ela estipula um padrão para as instalações elétricas residenciais, prediais, industriais e agropecuárias para média tensão também. Lá está como, por exemplo, tamanho de cabo com uma determinada corrente, cores para cada segmento, uma fase, um neutro, cada um desses tem uma cor diferente. Quem diz isso é a NBR 5410. Okay? Bom, alguns EPIs que nós aconselhamos vocês a usar durante o procedimento de instalação desse chuveiro elétrico. Bom, luva de proteção. É muito importante você estar protegendo as suas mãos, que é o item mais importante nessas horas. Uma luva de proteção de baixa tensão já é suficiente para estar protegendo vocês. Botas, preferencialmente de borracha, ou então sapatos bem fechados. Não pode mexer na instalação elétrica com chinelo, nem sapatilha, nem qualquer outro calçado que não seja bota ou um sapato bem fechado, tudo bem? Outro EPI, um óculos, para evitar corrente de fuga, que pode estar vindo ao olho e acabar cegando você, tudo bem? Bom, alguém tem alguma dúvida sobre alguma NBR? Alguma norma regulamentadora, NR10, né, 5410? A gente vai passar para o próximo tópico. Não, beleza. Informações importantes que nós podemos encontrar no chuveiro ou no manual de instrução do chuveiro, primeiramente. Bom, essa é uma ficha técnica de um chuveiro da Lorenzetti. Ele é do modelo Bela Ducha. Ele tem 4 temperaturas diferentes. E ele consta no manual de instruções desse chuveiro. O que nós podemos encontrar aqui, por exemplo? Bom, aqui o nome, o modelo do chuveiro, a tensão aqui e esse símbolo aqui. O que esse símbolo quer dizer? Ele tem a unidade, que é a volts, e também esse símbolo aqui, esse tio aqui. Esse tio aqui quer dizer corrente alternada. Se fosse só um traço aqui, ele seria corrente contínua. A nossa rede elétrica é uma rede alternada, tudo bem? Tem 127 volts e 220 volts. Tem outras tensões também, mais altas, mais baixas. Essas 127 e 220 são baixa tensão, tudo bem? Logo mais abaixo temos as potências. E aqui os níveis de cada potência. Nós temos o nível 0, né, que é desligado, aí para qualquer uma é 0 watts, que é a unidade de potência ou watts. Nós temos a primeira, que aqui está em 2000 watts, para 127, e 2200 para 220. Segunda temperatura, de 3000 a 3600 para 127, 4200 para 220, e assim sucessivamente. Ela também indica um tipo de disjuntor para cada chuveiro diferente, para cada tensão diferente. Por exemplo, aqui um disjuntor, aqui ele pede um disjuntor de 127 volts, um disjuntor de 40 amperes. Bem, aqui eu estou 220, um de 32 amperes no mínimo, tudo bem? Uma seção dos condutores. O que é a seção dos condutores? São os fios da energia. Cada fio, eles aconselham
em 127 volts ter de 6 a 10 milímetros, e de 220 de 4, mais 14 milímetros, também mais. O que vocês podem encontrar também em seção de condutores também com o nome de bitola, o diâmetro do fio, tudo bem? Então, vocês podem comprar em algum lugar. Aqui também tem a pressão de funcionamento, eles dizem também. E outras informações aqui que não é tão relevante para nós agora. Este daqui é um chuveiro que eu tenho aqui em casa. Aqui atrás dele tem quase as mesmas informações que tinha naquele fichário, naquela ficha técnica. Bem, aqui ele estava todo em branco, aí eu passei um lápis para poder mostrar melhor para vocês como que fica aqui. Bem, ele tem as informações aqui da entrada de energia, que aqui o neutro, o fio neutro seria a cor azul, terra verde e a fase o branco. Aí aqui as pressões de água e aqui as informações da tensão. Em 220, vou ligar, se sua casa for 220, aí a potência máxima será de 6.800 watts. Aí ele também indica um disjuntor ou um fusível até 40, mínimo 40 amperes e a fiação mínima de 6 milímetros quadrados. Para 127 volts, uma potência nominal 5.500 watts e o disjuntor ou fusível de 50 amperes e a fiação mínima de 10 milímetros. Alguma dúvida sobre alguma dessas fichas, alguma coisa? Não ficou muito claro? Como dimensionar um chuveiro? Nós poderíamos dimensionar um chuveiro. Bom, eu tenho uma continha aqui, que eu vou fazer rapidinho com vocês. Essa aqui vai ser a fórmula para a gente chegar no consumo mensal que a gente vai chegar. Bom, primeiramente nós vamos multiplicar a potência do equipamento, que ele está lá estipulado, potência, vezes o número de horas, em horas, o número de horas utilizadas em cada equipamento, e o número de dias no mês. Nós vamos usar como exemplo aqui a potência do chuveiro de 6.800 watts pelo tempo de 30 minutos, que equivale a 0,5 horas, né, que é meia hora, e 30 dias no mês. Aqui, como eu disse, ele vai chamar C. Fiz toda a conta, me deu 120 kWh. Assim, eu já ia dizer. Aqui eu dividi por 1.000. Eu dividi por 1.000 porque aqui essas unidades aqui vai sair em watts. E para conseguir em quilowatts, eu tenho que dividir por 1.000. Por que em quilowatts? Porque na nossa conta chega em quilowatts-hora. Tudo bem? É calculado assim. Bom. Aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, a concessionária de energia é Electro. Ela tem dois impostos base para fazer o cálculo. Claro que tem outros impostos, como iluminação pública e outros impostos, mas esses são os principais e os mais importantes para a gente estar olhando agora. Tem esse TU e TE. Cada um esse aqui, T, 25 centavos e uns números para trás por quilowatt-hora, e o TU é 30 centavos quebrados por quilowatt-hora. O que nós faremos? Nós temos que pegar aquele nosso consumo que nós já fizemos, lá com aquela conta, que deu 102 kWh, e multiplicar por cada custo e somar os dois para ver quanto que dá. Está aqui mais ou menos a fórmula que a gente pode usar, que é C, que é aquele que nós chamamos lá na fórmula, vezes o primeiro número, que o TI, que eu chamei de N1 aqui, mais o segundo custo vezes o segundo imposto aqui, deu uma simplificação aqui que nós podemos fazer C vezes os dois impostos somados aqui que nós podemos fazer uma simplificação. Esses dois aqui nós podemos somar aqui também, esses dois aqui, esses dois,
e vai dar mais ou menos 0,5. Algumas contas ele vem assim, como 0,5, 0,6, por isso está desse jeito aqui, para caso vocês encontrem com um número diferente, vocês podem estar associando. Aqui no final deu 56,61 centavos por mês. O que quer dizer que o chuveiro é um dos maiores vilões da nossa casa. Em casos mais simples, ele pode chegar ao segundo mais consumidor da residência. É o que mais gasta energia. Como nós poderíamos diminuir essa conta? Bom, eu contei como 30 minutos de banho, poderia ser 2 pessoas, mas cada pessoa poderia, por exemplo, tomar 5 minutos de banho, ou não ficar com ele totalmente ligado toda hora. Ou então eu poderia comprar um chuveiro com uma potência menor, isso poderia facilitar com que a energia viesse mais baixa. E é isso. Quem tem alguma dúvida sobre essas contas, alguma coisa? Ok, that's right. Pronto. Tipos de chuveiro que nós podemos encontrar no mercado. Bom, os mais comuns são os elétricos. Esse aqui é da Lorenzetti, ele é o mais comum, acho que todo mundo já viu um desse, eu tomo banho em um desse, né? Tem outros mais sofisticados, um pouquinho mais sofisticados, né? Esse daqui, por exemplo, ele tem faixas maiores de temperatura, como vocês podem ver aqui, não tem essa seção aqui, que dá para ver aqui que são 3 temperaturas diferentes, um desligado, uma meia, metade morno, e o mais quente. Aqui, vocês podem ver que não tem um nível tão fechado. Ele tem mais temperaturas. Então, isso aqui é bem interessante. Mais sofisticados. Esses são a gás. Eles usam de um sistema diferente do elétrico. Vamos ver algumas vantagens e desvantagens do chuveiro elétrico e do chuveiro a gás. Bom, vamos começar com o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem um baixo consumo de manutenção, baixo custo de manutenção, aquecimento rápido e gasta menos água. As desvantagens dele, ele é mais caro mensalmente, como nós vimos lá com a continha, e depende de energia elétrica, ou seja, se no caso acontecesse da energia elétrica cair na casa, o chuveiro ficaria inviável de usar. Chuveiro a gás, vantagens e desvantagens. As vantagens, ele é mais barato mensalmente, porque não precisa da resistência e também não necessita tanta de energia elétrica. Funciona sem energia elétrica aqui, e é mais seguro, porque o chuveiro elétrico está ali ligado diretamente com a energia elétrica, com a resistência. A resistência está ligada com a energia, e quando há uma fuga de corrente, pode acontecer de dar choques, como no caso, por exemplo, da torneira, ou maçaneta que tem para ligar o chuveiro, ela dá uns choquinhos. Isso é porque o chuveiro está dando fuga de corrente elétrica. Desvantagens, custo de manutenção mais elevado, porque você precisa de um sistema hidráulico duplo, porque vai vir uma água quente e depois juntar com uma água mais fria para poder equilibrar essa água, ficar uma água morna para você. E ele demora mais tempo para aquecer justamente por conta disso, porque vai ter que pegar água fria, água morna, e eles vão juntar. No chuveiro elétrico, não. O chuveiro elétrico é instantâneo, a água já sai quente. Beleza? Alguns tipos de resistências mais comuns. Esse aqui é mais comum aqui encontrar. Esse é o mais barato, né? Esse daqui é um pouquinho mais difícil de encontrar. Esse aqui é o do chuveiro que eu vou utilizar para o exemplo. E esse daqui é o que o nosso amigo Jonathan tem para mostrar também lá no final. Bem, uma coisa que você poderia pensar na compra de um chuveiro é exatamente a resistência, porque dependendo do local onde você mora, nem tem essa, por exemplo, e essa, só tem a dessa. Aí, se você comprar um chuveiro com uma dessa, seria bem complicado. Então, quando for comprar um chuveiro,
além do chuveiro, você tem que dar a resistência para ele se vende naquele local onde você mora. Tudo bem? Bom, dúvidas? Uma dúvida? Pode dizer, se alguém tiver alguma dúvida, não fica acanhado não. Beleza, vamos continuar. Como trocar resistência? Bom, eu vou usar o chuveiro que eu tenho aqui em casa como exemplo, tudo bem? Bom, aqui tem o meu chuveiro, aqui é a entrada do potenciômetro. Potenciômetro, nós vamos dizer daqui a pouco como que ele funciona, tudo bem? Bom, aqui, essa segunda foto, tem o compartimento onde fica a resistência elétrica. E aqui é a entrada de água, tudo bem? A água entra por aqui e se armazena aqui e a resistência aquece a água aqui mesmo, beleza? Como que eu fiz para abrir o chuveiro? Primeiramente, eu coloquei uma chave de fenda por baixo dessa tampa e usei como uma alavanca para poder retirá-la. E ela aqui já está retirada. Perceba que tem um bracinho aqui que nós vamos utilizar depois para abrir. Eu depois fixei a chave de fenda dentro desse buraco para fazer outra alavanca para girar essa tampa. Depois eu utilizei de novo a chave de fenda aqui para soltar essa tampa e acessar a resistência. A resistência está aqui. Podem ver que aparentemente aqui ela não tem nada, né? Dá para ver de longe que não tem nenhuma alteração. Bom, aqui nós temos o fio terra. Nós podemos olhar para o fio terra para ver se não tem nenhum corte, nada, nenhum problema nele. E nós vamos fazer a aferição aqui na resistência. Nós vamos ver se ele tem continuidade. O que seria continuidade? Continuidade é o meu multímetro, esse multímetro aqui, ele vai conseguir identificar se tem alguma quebra entre a resistência. Se tiver uma quebra na resistência, esse meu chuveiro não iria apitar. Como não tem, ele apita. Entende? Nós temos um vídeo no canal do YouTube, da I3 EPS, onde explica direitinho como funciona o multímetro, bem? Aí depois de exportação, a gente vai colocar aí no chat para vocês. Aí tem outros tipos também de multímetro que não apita, ele só mostra aqui no visor alguns números, como esse aqui também está fazendo. E o analógico, ele tem uma haste, que a haste ela vira para o outro lado, bem? Aí ele quer dizer que ele tem continuidade. Ou seja, a resistência não está queimada, tudo bem? Bom, para tirar a resistência, caso ela seja queimada ou não, esse tipo aqui, eu tenho um apoio, e você pode puxar o apoio e ela sai. Você tem que dar uma olhada todas as conexões, ver se não tem nenhuma dessas voltas aqui, uma encostando na outra, ver as conexões aqui, se está tudo bem, se não tem nenhuma oxidação, nada diferente de normal, porque poderia aquecer muito mais e causar mais gasto de energia elétrica, isso não é interessante. De novo, reverificar, né? Ver as conexões e ver as conexões ali dentro da entrada de água, aqui essa entrada de energia aqui, ver também se ela está oxidada e passar uma lixa fina como essa aqui, tudo bem? Nos contatos. Caso você seja curioso para ver o outro lado do chuveiro, ou então a resistência estava boa e você quer ver o outro lado, você pode estar fazendo quase o mesmo processo que a gente fez lá no começo. Colocar a chave de fenda aqui nesse buraco e abrindo que ele é de encaixe. Bem, e aqui é o circuito eletrônico que tem. Aqui nós temos o potenciômetro, aqui desse lado. Nós temos o triac, e aqui tem uma membrana, que a membrana, quando entra água, ela faz esse êmbolo subir, fazendo com que a energia flua da rede para o chuveiro elétrico. Tudo bem? E aqui o nosso triac seria
Interessante também, quando vocês abrirem, para vocês verem todas as conexões. Se não tem nenhuma conexão solta, se não tem nenhuma conexão enferrujada, qualquer coisa anormal pode fazer com que gaste mais ou o chuveiro tenha um mau desempenho. Tudo bem? Bom, esse aqui é um potenciômetro. Dúvidas? Dúvidas sobre alguma coisa? Sobre qualquer coisa, norma, chuveiro, manual, qualquer coisa? Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer aí, ou então escrever no chat, pode também, se não quiser falar, pode falar no chat também. Beleza, então. Beleza, pessoal. Agora vai começar essa parte do funcionamento do chuveiro eletrônico. A gente só pede um minuto, por causa a gente vai só trocar de tela aqui. Pessoal, quando estiver aparecendo para vocês, vocês só me dão um ok, por favor? Acho que está tudo certo. Beleza. Então, pessoal, agora a gente vai explicar. Primeiramente, boa noite, sou o Jonathan, né? A gente vai explicar como funciona o chuveiro eletrônico, qual que é o funcionamento dele, a parte interna dele e também toda a questão do circuito eletrônico dele, porque ele é tão diferente do chuveiro convencional, que só tem apenas uma resistência. Quando a gente desmonta o chuveiro eletrônico, a gente se depara com essa visão dele desmontada. Ali na parte... Deixa eu colocar um computador aqui. Isso. Essa daqui, a parte de trás da foto, a gente tem o chuveiro, né, a parte montada dele, e aqui na parte da frente a gente tem o funcionamento dele interno. Aquela resistência que o Vitor apontou no slide de resistência seria essa daqui. Essa resistência é uma resistência um pouco mais sofisticada, pode-se assim dizer, né? Que ela tem a capacidade de se flexionar conforme a regulagem da temperatura. Mas essa regulagem é devido a de outro fator dentro desse sistema eletrônico que a gente vai mostrar passo a passo. Aí, mostrando cada componente aqui, a gente tem o TRIAC, né, que seria esse componente aqui, pode-se assim dizer que é um dos componentes mais importantes. A gente tem a parte montada ali dele, onde tem a entrada de água, que seria aqui embaixo, o posicionamento do TRIAC e as saídas de fios, né, para ligação do circuito. E aqui mais para baixo a gente tem o potenciômetro, né. Bom, a gente pode ver aqui pelo canto do slide que a gente tem aqui a potência, o potenciômetro, e o TRIAC. O TRIAC, como que é um dos componentes mais importantes do funcionamento do chuveiro, além do potenciômetro, ele é um semicondutor que tem a capacidade de controlar altas correntes, devido ao chuveiro ser um equipamento que consome muita energia, né? Também tem muita energia, muita potência e umas correntes muito elevadas também. Ele é ligado diretamente a uma configuração interna dentro do circuito eletrônico que determina o ponto de disparo de semiciclos. São umas de correntes alternadas, no caso, né? Assim, a resistência do chuveiro é ligada em série com o TRIAC e tem a capacidade de regulação dela. Agora a gente vai falar sobre o potenciômetro, né? De fato, o que seria o potenciômetro? O potenciômetro, a gente tem um esquema dele de montagem, né? Que seria esses três terminais de ligações, seria o terminal A e B de alimentações, né? Terminais fixos, e o cursor, o W aqui, seria onde que a gente faz a regulagem da temperatura, né? A gente consegue nesse chuveiro eletrônico regular quanto que a gente quer de temperatura por apenas esse cursor do potenciômetro. Então, o potenciômetro ele tem essa capacidade de pegar a alimentação e ir regulando a potência de acordo com a temperatura que vai ser proporcional, no caso do que o usuário queira, né? E nesse caso, o potenciômetro, quando a gente vai regulando a temperatura, né, vai girando este eixo, a resistência ela vai se flexionando, né, ou vai aumentando mais ou diminuindo de acordo com a regulagem. E aqui a gente tem um diagrama do potenciômetro, né, a saída A e B, e o cursor W, onde a gente altera a temperatura do chuveiro, no caso. Mas
a gente falou tanto sobre potência, corrente, tensão, né? O que seria isso de fato, né? A corrente elétrica, pode-se assim dizer, né, que ela seria o comportamento de elétrons ou íons dentro de um semicondutor. Como a gente tem no slide, a gente tem um pequeno diagrama aí elétrico, um sistema, um circuitinho, e tem alimentação por pilha, né, uma ponte, e a gente tem um condutor elétrico, esse fio que a gente tem a corrente ordenada de íons, que passam por esse condutor. Isso daí é denominado corrente elétrica. No slide seguinte, a gente tem a tensão, né? O que é a tensão? A tensão é uma grandeza que mede a diferença de potencial entre dois pontos. Mas o que seria a diferença de potencial quando a gente assim diz, né? Pode assim dizer que nem o Victor comentou que a gente recentemente fizeram o webinar sobre instalação de multímetro, né? Quando a gente vai fazer a medição da tensão de uma tomada, de uma fonte de alimentação, a gente usa as duas pontas do multímetro, né? Então a gente coloca uma ponta na parte de alimentação da tomada e a outra ponta na outra. Então o que seria? A gente está medindo a diferença de potencial entre esses dois pontos e o resultado seria 127 volts, 220, 12 volts e por assim vai. Então o esquema de ligação aqui, a gente tem um exemplo de uma tomada, né? E a ligação de um aparelho elétrico comum, o liquidificador. E o que seria a resistência? Né? A resistência seria a capacidade de um condutor de se opor e dificultar a passagem de corrente elétrica. Eu acho que o que explica muito bem isso daí seria esse esqueminha aqui do desenho, esse pequeno esquema aqui, que a gente tem um Ω, né, que seria a capacidade de resistência, a corrente elétrica e a tensão, né? E como a gente disse, a resistência ela tem essa capacidade de se opor ou oprimir a passagem de corrente elétrica. E aqui a gente tem um pequeno diagrama de um sistema elétrico, né? A fonte de alimentação que é representada pelo V, a corrente elétrica é representada pelo I, né, esse tracinho em cima, e a resistência é representada por essas linhas tracejadas nas diagonais. E a potência, por fim, que quando se fala de chuveiro, né, seria a parte mais importante, por assim dizer, né? Porque ela que vai determinar ou não a potência do seu chuveiro, que vai esquentar mais rápido ou não esquentar muito assim a água para o banho. Então, como a gente disse, né, a potência é a velocidade com que o equipamento converte a energia elétrica em trabalho. Mas, de fato, o que seria esse trabalho quando a gente fala de chuveiro? Né? O trabalho seria converter a energia elétrica em temperatura, no caso da resistência. Então, seria isso a potência. Então, a gente pode falar que a potência, ela também ela é um produto entre a tensão e a corrente elétrica. Por isso, quando a gente pega bastante aparelhos que têm um consumo de energia muito elevado, potências muito elevadas, no caso do chuveiro, mais energia ele vai acabar consumindo, conforme o Victor anunciou nos primeiros slides com aquelas contas, de todas as tarifas e tudo mais. Algo bem importante também para a gente se apresentar seria esses esquemas que está aparecendo muito nos aparelhos eletrônicos, né? Até em carros, pode-se dizer que estão vindo com essas pequenas etiquetas, que seriam o grau de valência de consumo de cada aparelho. Conforme a gente vê aqui, quanto mais próximo do F ou do G ali, o aparelho consome mais. Então, quanto maior a potência, seria que o equipamento vai consumir mais. Isso até vale para conhecimento quando a gente for comprar algum aparelho, já ficar atento nisso também. Beleza, pessoal. Agora a gente relacionando esses três componentes, né, tensão, resistência e corrente elétrica, a gente denomina a lei de Ohm, né, que a gente sabe que a tensão é um produto direto entre a resistência e a corrente elétrica. E também a gente tem a relação entre potência, tensão elétrica e corrente elétrica, que a potência é um produto direto entre a tensão e a corrente elétrica. E aqui a gente tem a representação, né, U seria a tensão, também pode ser representado por V em alguns casos, sendo que a sua unidade de medida é em volts, a resistência, que é representada pelo R, e a sua unidade de medida em ohms, e a corrente elétrica é representada pelo I, e a unidade de medida em amperes, e a potência denominada em watts, a sua unidade de medida. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver, pode mandar no chat ou falar aqui também. Tá bom, então, vamos seguir.
Beleza, agora falando um pouco da montagem, né, do nosso chuveiro, do nosso equipamento, né? Quando a gente fala da montagem do chuveiro, ela vem desde lá do painel elétrico, do quadro de energia, até o ponto final, que seria o banheiro, ou assim por dizer, o local que seria apropriado para o chuveiro. Então, vamos lá. A gente tem uma simplificação de um quadro de energia de alimentação, né? A gente tem um disjuntor central de alimentação do quadro de energia, a alimentação do terra, né, e do nêutron, temos o barramento terra e barramento nêutron, os disjuntores tanto para a ligação do chuveiro e para os demais componentes elétricos da casa. No caso aqui, temos a saída das duas fases e do terra também para a ligação direta no chuveiro. Mas como que a gente vai saber, né, qual que é o disjuntor e fio certo para a instalação, né? Porque não adianta a gente ir lá comprar um chuveiro sem ver nada, comprei um chuveiro a 220, vou ligar aqui, não sei qual que é o fio, não sei qual que é o disjuntor certo, o que, que vai acontecer. Mas pra frente a gente vai falar qual que seriam os problemas, né, que pode ocasionar um mau dimensionamento do chuveiro, né, de toda a sua operação elétrica. Beleza. Quando a gente até consegue esses dados na internet, a gente começa a falar, né, que em relação à tensão certa, a potência de chuveiro e o disjuntor também, mas a gente vai explicar passo a passo o que é cada um e como obter. Quando a gente fala sobre um chuveiro que tem alimentação de 127 volts e de potência de 5.500, ele pode ser utilizado um disjuntor de 50 amperes, né, e um fio com uma seção transversal de 10 milímetros, ou também bitola, que seria outro nome para a seção transversal do fio. E também para chuveiros de 220 volts, a gente também tem com potência de 6.800, também pode ser adotado disjuntores de 32 amperes e fios de 4 milímetros. E por fim, ali temos os chuveiros com alimentação 220, que tem a potência de 7.500 watts até 7.800. Pode ser adotado disjuntores de 40 amperes com fios de seção transversal de 6 milímetros. Mas beleza, pessoal, agora a gente pegando um exemplo dali, compramos por exemplo, né, compramos o chuveiro, eu vi lá que a tensão de alimentação é 220 e a potência dele é 6.800 watts. Aí, como que eu vou saber agora qual que é a corrente que eu vou ter que vai ser desse circuito, né? E qual o disjuntor correto para essa instalação e os fios também. Como a gente viu nas fórmulas lá atrás, a relação entre potência, corrente e tensão, a gente sabe que a potência é um produto direto entre a tensão e a corrente. Então, a gente isolando o I da corrente, né, a gente percebe que a corrente é uma divisão entre a potência e a tensão elétrica. Sendo assim, utilizando esse exemplo aqui, a gente dividindo 6.800 watts de potência por 220 volts de tensão, né, de alimentação, a gente obtém uma corrente elétrica de 30,90 aproximadamente amperes. Ok, agora a gente chegou nisso. Agora, qual que é o disjuntor correto para essa instalação? Ou qual que é o fio correto que atenderia esses 30 amperes? Quando a gente fala assim, 30 amperes, a gente tem esses modelos de disjuntores, né? Eu achei essa tabelinha até bastante interessante. Se alguém quiser tirar uma foto ou tirar um print, depois fala com a gente que a gente deixa disponível também. A gente tem esses modelos de disjuntores, que seria de 25 amperes, 32 amperes, 40, 50, 63 e 80 no final, né? E então, como a gente obteve aqui o resultado por a conta de 30,90 amperes, a gente vem aqui na tabelinha e olha, né? No caso aqui, deu 32 amperes, o mais aproximadamente. Vale comentar, gente, que é sempre importante o disjuntor ser um pouquinho acima da corrente do seu sistema. Por causa que pode ser assim dizer, por exemplo, né, se deu 33 aqui, por exemplo, 35, para ser mais exato, né? Eu acho que de 32 não dá certo, gente, porque isso pode acarretar problemas que, assim, por acaso você está tomando um banho, deu 2 minutos de banho, houve uma sobrecarga, o disjuntor desligou toda a sua instalação. Aí você tem que ir lá, ligar o disjuntor, parar de tomar banho e fazer todo esse processo de novo. Então, toda vez que tiver uma sobrecarga, passar um determinado tempo, assim, o disjuntor irá desarmar. Então, sempre é bom pegar o disjuntor acima, que no caso do 35 que eu falei, seria o recomendável de 40 amperes. No nosso exemplo aqui, a gente escolhe o de 32 amperes, né? Beleza, agora qual fio que eu posso usar? A gente também tem outra tabelinha relacionada aos fios e a sua seção nominal e a corrente máxima.
Então, vamos lá. A gente vem aqui e olha 32 amperes. Qual que é a seção que ele atenderia? Seria fio de 4 milímetros, conforme a gente elucidou um pouquinho há 2 slides atrás. Pessoal, agora a gente tem um diagrama de alimentação, né? No começo a gente elucidou geral, da parte de alimentação geral, desde o quadro de energia. E aqui um pouquinho mais, perdão, um pouquinho menos detalhado, que a gente tem o disjuntor, com a capacidade de 32 amperes, conforme o exemplo anterior, uma fonte de alimentação 220, né, a tensão de alimentação, alimentação terra, e, pessoal, não sei se vocês repararam, em algumas residências seria certo utilizar, né, esses bornes ou esses conectores de cerâmica, ou tem alguns casos que são de plástico também. Esses bornes servem para evitar o aquecimento dos fios, se o fio não for dimensionado corretamente, ou corrosão, ou caso de derretimento em caso de sobrecarga, né? Porque dependendo de se o chuveiro não for dimensionado, ele pode ter uma sobrecarga, acabar aquecendo muito, e se não tiver borne, for emenda direta, pode acabar derretendo ali, com o material que foi isolado, o fio isolante, por assim vai, e acabar tendo um curto-circuito dentro da sua residência. Então, é recomendado esse borne de cerâmica, que a gente consegue conectar os fios e parafusar e fazer a ligação direta no chuveiro. E esse chuveiro aqui, por exemplo, é um chuveiro de 6.800 watts, conforme o exemplo. Beleza, agora falando, quais seriam os problemas, né, que podem acontecer no caso de agentes não dimensionados ou certa instalação? Né? Quando a gente fala, né, não dimensionamento, pode ser 3 fatores, né, no caso. A gente tem o disjuntor, né? A gente pode dimensionar o disjuntor errado, que eu comentei anteriormente, que nem se a gente colocar um disjuntor que não aguenta a capacidade da corrente, que seria no caso do chuveiro, ele pode ficar desarmando a cada tempo que você ligar o chuveiro, né? Como a corrente é alternada, a gente pode ter uma oscilação da corrente e ele acabar desarmando. Se a gente colocar um disjuntor que não suporta essa corrente. E se a gente colocar um disjuntor que seja muito elevado, por algum caso de sobrecarga que acontecer, até chegar no ponto para ele desarmar, dependendo do seu sistema interno já acabou entrando em curto-circuito até quase chegar no seu quadro de energia. E outro caso seria o mau dimensionamento dos fios, né? Quando a gente fala assim, mau dimensionamento dos fios, o que poderia ser? Se a gente pegar e colocar aqui, no caso do nosso exemplo anterior, seria o fio de 4 milímetros. Mas se a gente pega um fio menor, por esse pode ser só um exemplo, tá, pessoal? Coloca um fio de 1,5. Então, o que pode acontecer? Por efeito de sobrecarga, o fio acabaria derretendo, né? O fio acabaria pegando fogo e dando um curto-circuito dentro do seu sistema. E para aqueles casos que não utilizam o borne, tanto de cerâmica, que a gente vê aqui, ou de plástico, pode acarretar de ter perdão, um curto-circuito, né? E também toda uma queimação de todo o seu sistema aqui, no caso. Bem, queimou esse fio, queimou também, acabou queimando esse espelho aqui de instalação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte em relação à instalação? Então, isso está bem, pessoal. Agora a gente vai seguir com a apresentação geral do PES, né, e falando sobre um pouco mais do que é o I3A PES na UFABC. Indo aí? Sim, deu para escutar. Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo, sim. Robert?
Pessoal, o Robert acabou tendo um problema, ele já vai entrar de novo, só esperar um minutinho. Alô, vocês estão ouvindo? Nossa, Ouvindo sim, Robert. bem na hora que eu fui começar a apresentação, começou a travar tudo. É uma maravilha. Bom, gente, já passou 45 minutos de apresentação, né? Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, eu queria fazer uma breve apresentação aqui sobre quem a gente é, né? Por que que a gente está fazendo isso aqui, né? Como a gente veio parar aqui. Bom, primeiramente, meu nome é Robert, eu faço parte do PES, né, da UFABC, eu sou tesoureiro atualmente, né, e eu queria falar um pouquinho sobre o que nós somos aqui, né. Bom, primeiramente, explicando o que, que é o I3E, o I3E, ele é uma organização sem fins lucrativos, né, que tem o objetivo de promover o conhecimento, de aprimorar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, né, é muito importante. Essa sigla aí que vocês estão vendo significa Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, né? Mas, né, esse nome, ele, como vocês podem ter visto, ele está relacionado à engenharia de energia, né? Porém, né, esse instituto ele já é bem antigo e com o passar do tempo, outras áreas do conhecimento foram agregadas ao I3E, né, formando as sociedades que a gente conhece, daí que vem esse nome PES, né, por isso que a gente chama o I3E PES, que é o PES, é a sociedade do I3E relacionada à engenharia de energia, né, além do PES, você tem diversas outras sociedades, né, que tem diversas áreas, né, pode ser na engenharia aeroespacial, na área de programação, né, e é isso, diversos setores dentro do I3E, cada um focado em uma área diferente, né, disseminando conhecimento, como todos devem imaginar, um engenheiro elétrico, ele não consegue fazer nada sozinho, né, ele precisa de outros cursos, de outras áreas, né, para agregar o conhecimento, né, e o FABC, né, por quê? Dentro do I3E, você tem um setor que é voltado para as universidades, né, que você tem representantes do I3E dentro das universidades, né, que nós fazemos parte, né, que são justamente os ramos estudantis, né. Os ramos estudantis são os responsáveis dentro da universidade por promover o conhecimento, por disseminar o conhecimento, por muitas vezes preparar a gente para um futuro emprego, né? Por exemplo, esse webinar aqui, eu acredito que tenha sido de grande utilidade para o pessoal que apresentou, para o Jonatas e para o Vitor, uma futura oportunidade de emprego e, enfim, diversos outros projetos. Eu vou falar um pouquinho sobre pode passar, o Jonathan. Eu vou falar um pouquinho sobre os projetos e atividades que a gente faz, né, que a gente estava fazendo, e que a gente, antes da pandemia, e que a gente está fazendo agora, né. Bom, entre as nossas atividades, nós temos os cursos, né? A gente promove cursos, né? Esse aqui, por exemplo, é um workshop de MATLAB, para quem não conhece. O MATLAB é um software, né? Voltado para o cálculo numérico por exemplo, ele faz operações com matrizes, construções de gráficos, né? É uma ferramenta essencial para os engenheiros, né? E diversos outros cursos relacionados à engenharia de energia, né, que a gente promove. Além disso, também temos palestras, nós fazemos palestras relacionadas também à engenharia de energia, né. Além disso, como vocês podem ver aí, a gente faz também visitas técnicas, né. Essa foto, por exemplo, é uma visita técnica à Grob do Brasil, que é uma empresa que opera o desenvolvimento, produção de sistemas, máquinas, ferramentas para empresas de automóveis e tal, inclusive esse que está ao lado do de vermelho aí é o Gabriel, que está aqui com a gente, né, já já ele vai falar um pouquinho com vocês, né, a gente também, esse ano, nós estávamos planejando fazer uma visita técnica à Angra, né, que é uma usina nuclear que fica ali no Rio de Janeiro, né, a gente ia para lá agora, no fim do ano, né, nessa época, assim, estava planejando. Além disso,
A gente estava planejando também diversas visitas técnicas a empresas relacionadas à engenharia de energia, como a Raizen, né? Além disso, eu ver, não, acho que é isso. Diversas visitas técnicas, né? No começo do ano a gente fez uma visita técnica ao Bradesco, mas não pelo PES, pelo ramo estudantil, né? Que é como se fosse quem gere as outras sociedades dentro da universidade, né? Nós fomos ao Bradesco e acho que é isso. Visitas técnicas, a gente faz cursos de capacitação, né? Pode passar para o próximo, né? Nessa pandemia, como vocês devem imaginar, tudo isso parou, né? Visita técnica, parou curso, parou palestra, parou tudo. E aí a gente, né, tentou buscar algumas atividades que poderiam ajudar novos voluntários e promover novos voluntários, né, trazer novos voluntários. E esses webinars é justamente isso, né? A gente disponibilizou um curso para o pessoal, né, super engajado, fez essa apresentação para vocês. Essa, como o Gabriel já disse no começo da apresentação, é a quarta apresentação, né, a penúltima apresentação. No sábado que vem, né, inclusive fica o convite para que vocês estejam presentes no próximo webinar, que é sobre a instalação de tomadas, né, pode passar para o próximo aí, o Jonas. Esse aqui é o calendário, né, ó, vocês podem ver todos os webinars que a gente já fez, né, tá tudo disponível no canal do YouTube, e esse também vai ficar, se alguém tiver alguma dúvida, né, e quiser dar uma conferida lá, sem problema nenhum, depois a gente disponibiliza, acho que o Jonathan disponibilizou já o link para vocês aí. Bom, pode passar para o próximo, Jonathan. Bom, além dos webinars que a gente está promovendo, é de suma importância a gente também apoiar projetos sociais, né, ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, onde a solidariedade das pessoas é imprescindível, né, a gente precisa ajudar os outros nesse momento, não só nesse momento, mas ainda mais nesse momento, né, e aí a gente deu um enfoque também nos projetos sociais, né, essas fotos que vocês estão vendo aí são de crianças que fazem parte do Instituto A Casa do Jardim, né, esse instituto é um instituto que ele ajuda crianças em situação de vulnerabilidade social, né, através de salas de leitura, através de, enfim, artes marciais, enfim, é um monte de coisa que agora nem me vem mais na cabeça. Sala de computação, sala de leitura, como eu já disse, arte marcial, não lembro, a sala de português, várias coisas. Aí, além, né, o mais importante, eles distribuem cesta básica para as crianças, né, então, diretamente, esse instituto, ele afeta, eu acho que cerca de 90 crianças, se eu não me engano, né, mas, como vocês devem imaginar, você dá uma cesta básica para a criança, ela leva para casa e afeta o dobro, né, de pessoas, afeta a família da pessoa. Então, a gente está promovendo uma rifa solidária para ajudar esse instituto que está passando por dificuldades de manter, né, as atividades dele, né. A gente está fazendo uma rifa solidária no valor de R$10, né, cada um, se alguém puder contribuir, eu ficaria muito agradecido. Está valendo uma pulseira, um relógio inteligente, né, que você consegue parear ele com o seu celular, né, e consegue medir, além de ver a hora, obviamente, você consegue ver as notificações do seu celular nele, você também consegue ter os batimentos cardíacos medidos por ela. Então, é muito interessante, né? É uma causa muito nobre que a gente acha. Além disso, a gente vai doar também o valor de R$500 para esse instituto, né? Além de todo o dinheiro da rifa, né? Então, eu queria convidar vocês a dar uma conferida nas nossas redes sociais. Lá tem tudo sobre esse instituto, tem tudo sobre isso que eu já falei para vocês, né? E seria muito importante que vocês dessem. O Gabriel mandou aí para vocês o Linktree do Instagram. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá nos nossos posts lá, eu ficaria muito agradecido, né? Bom, o Gabriel ele vai falar um pouquinho sobre os outros projetos sociais aí, sobre os projetos técnicos também. Gabriel, você está ouvindo aí? Eu sim, Robert, obrigado. Pessoal, boa noite. Vou apresentar de novo, sou o Gabriel, vice-presidente do PES. E pode passar, Jonathan, por favor.
Estão me ouvindo? Beleza. Então, pessoal, esse aqui é um outro projeto social nosso também, só que por enquanto ele está parado, que é o RES, o Renewable Energy in Schools, que é um projeto onde nossos voluntários iam até escolas da região de Santo André para ensinar um pouco mais sobre energias renováveis, tanto para crianças quanto adolescentes, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e a gente adaptava a didática para cada tipo de cada sala, cada turma. E, além disso, também a gente usava esses kits, vocês podem ver aqui, que eram distribuídos pelo próprio PES internacional. Então, isso ajudava tanto na didática e deixava o aprendizado mais divertido. Pode passar? Bom, a gente também tem o nosso marketing, né, que nessa pandemia, inclusive, se tornou uma das principais atividades do nosso capítulo, onde nós divulgamos nossas atividades, atividades que a gente já fez anteriormente, as próximas, né? Nós divulgamos novidades sobre o setor de energia, de potência, e também criamos o conteúdo para o nosso público, né? Por exemplo, nós temos aqui uma série de posts que fizemos sobre energias renováveis, fez bastante sucesso, o pessoal gostou bastante. Então, fica o convite, curtam a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, no LinkedIn, que a gente está quase todo dia postando alguma coisa legal, alguma novidade. Agora a gente está fazendo com os webinars, né? A gente deu uma pausa e está divulgando mais o webinar e a rifa, mas depois, quando acabar, a gente vai voltar a produzir outros projetos, postar mais um pouco sobre as atividades que a gente está tendo aqui dentro do capítulo, dos bastidores. Então, esperamos vocês. Pode passar também? Bom, por fim, mas não menos importante, nós temos também nossos projetos técnicos. Aqui em cima, nós temos o projeto da Power Bike, que é uma bicicleta que a gente está modificando para gerar eletricidade e para carregar um celular ou um notebook. E a ideia é usar esse projeto como se fosse uma espécie de propaganda, não só para o PES, mas para o I3E lá na universidade, deixar no piso vermelho o pessoal poder usar. Então, é um projeto que deu um atrasado, né, por conta da pandemia, mas a gente está planejando correr com ele assim que tudo voltar ao normal. Aqui à nossa esquerda nós temos o projeto que é o Power Car, ou o carrinho solar, que a ideia é montar um carrinho impresso 100%, impresso em impressora 3D, que seja controlado por aplicativo e que seja movido 100% com energia solar. A ideia é integrar a área de energia junto com áreas como eletrônica, IoT e programação. Aqui embaixo, nós temos um projeto, uma foto dos mini projetos do PES, que no caso aqui é o projeto da mini geladeira, que a gente fez no começo do ano. Inclusive, tem alguns voluntários nossos que estão ainda no PES, que entraram nesse projeto. E a ideia principal é de pegar esses voluntários novos e montar um projeto em uma semana, que não seja tão complexo, mas que demonstre todas as etapas de desenvolvimento e gestão de um projeto, né? Desde introdução, execução, até finalização com relatório. E pode passar. Bom, agora o Robert vai colocar o link do Forms, né, para os certificados. Eu queria agradecer o Vitor e o Jonatas pela excelente apresentação. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante e vai conseguir sair daqui sabendo um pouco mais sobre como instalar o chuveiro, com alguns macetes. E também queria agradecer a todos que vieram aqui nesse sábado de noite assistindo a gente. Alguns que estão aqui já vieram em outros webinars também. Tem o pessoal que vem aqui em todos os webinars com a gente fica muito feliz com isso. E muito obrigado, pessoal. Não sei se o Robert ou o Vitor ou o Jonas querem falar alguma coisa. Eu só queria agradecer mesmo o pessoal, né? Mais um webinar que a gente finalizou aí, nesse sabadão à noite, né? Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui com a gente e fica o convite para o próximo aí. É isso, galera. Vocês querem falar alguma coisa aí, Jonathan, Vitor? Obrigado a todos que compareceram também, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado pela companhia, foi bastante produtivo. Obrigado, só isso. Pessoal, só agradecer o pessoal mesmo. Eu ia falar que fica o convite para quem tiver interesse em entrar para o PES ou entrar para outro capítulo do I3E da FBC também. A gente está sempre aberto. Por enquanto, a gente está focado em terminar esses webinars na semana que vem, mas depois a gente já vai entrar com mais novidades, outros projetos novos.
Por enquanto vai ser tudo mais ou menos nesse formato, né? Web, né? Cursos. Mas quem tiver interesse pode mandar mensagem para a gente, pode entrar em contato, que a gente vai dar um jeito de colocar vocês em algum projeto. O pessoal tá tudo lá no grupo, né? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem pra gente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí. A gente vai dar toda a atenção para vocês, galera. Beleza? Pessoal, que bom que vocês gostaram. Deu bastante trabalho fazer, principalmente pro Jonas e pro Victor, né? Tiveram que estudar, fazer os slides, mesmo depois do quadrimestre começando. Então, meus parabéns e excelente webinar. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o 3E ou sobre o webinar, pode falar com a gente agora, pode abrir o microfone ou mandar no chat. A gente vai responder.